Mais um dia, né? Assunto sério antes de dormir. Espero que, como foi a semana passada, o dia de hoje seja um dia que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa trazer o discernimento que precisamos, possa trazer a compreensão exata da palavra do Senhor, da sua palavra. O Espírito Santo nos console, nos oriente, nos corrija, né? E que possamos estar totalmente abertos e com o coração acabou a terra para poder compreender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, ela realmente traz a cada um de nós o consolo necessário. Aquilo que tentamos encontrar em outros lugares e nunca encontramos, porque só continuamos vazios, a palavra é alimento. A palavra é alimento. Então eu espero que esse assunto sério possa nos trazer a verdadeira compreensão da palavra. E é interessante que hoje nós vamos falar um pouquinho de Mateus capítulo 3. Tem algo aqui para a nossa vida, pode ter certeza disso. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração no dia de hoje. Semana passada foi maravilhoso e hoje não será diferente. Mas para o Senhor nos consolar e nos orientar, eu e você precisamos ter o coração totalmente voltado para a verdade. Aceitar essa verdade, né? Porque Jesus Cristo disse que aquele que ouve a minha palavra e a obedece é uma pessoa prudente, que edifica a casa na rocha. Ele declara para mim e para você que o reino tem que ser como aquela pérola que o homem vende tudo que tem para poder adquiri-la. Então, que nesta noite, esse assunto sério, do dia 12 de abril de 2022, possa falar aos nossos corações. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo de número 3, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Diz o seguinte: enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. Então, João Batista começa a ensinar, a pregar o Evangelho, a anunciar a vinda de Cristo Jesus, dizendo: abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque é chegado, olha que coisa maravilhosa, porque o reino dos céus está para chegar logo. Ele diz no versículo 3, o profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João: eu ouço uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem o caminho por onde ele andará. Olha que coisa, era uma profecia a respeito de João Batista. Ele começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos, abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque o reino dos céus, o reino de Deus está prestes, está para chegar logo. E aí, Isaías profetiza a respeito de João Batista, dizendo que ele endireitaria o caminho, que ele traria as pessoas para o caminho, que ele levaria a palavra de arrependimento, para que Cristo Jesus pudesse reinar. É muito claro, ele prepararia o caminho para Cristo Jesus, ele endireitaria o caminho por onde Jesus Cristo teria que andar. Ou seja, João Batista
tinha que pregar o arrependimento. Ele trazia aos corações das pessoas o arrependimento. Ele falava das pessoas trazerem para a vida delas a conversão, abandonando, largando, deixando de lado e lançando para longe o pecado. Que houvesse arrependimento, que voltassem para Deus, que aceitassem Deus como Pai e Cristo Jesus como Senhor quando Ele viesse. E Ele veio. Mas olha o que diz mais, porque João Batista preparou o caminho. E aí o versículo de número 4 diz: a roupa de João era feita de pelo de camelo. Ele usava também um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do campo. O povo de Jerusalém, de todo o vale do Jordão e de toda a região da Judéia, saía ao deserto para ouvir João pregar. E quando eles confessavam os seus pecados, eram batizados no Rio Jordão. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, disse a eles: filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado. Antes de serem batizados, provem que vocês têm frutos de arrependimento, praticando obras dignas de arrependimento. Não tentem escapar dessa forma pensando: nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até estas pedras em descendentes de Abraão. E o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Então, o assunto sério hoje é único. E ele diz respeito a uma vida com Cristo Jesus. João Batista só tinha um propósito nessa terra: viver os planos de Deus. E qual era o plano de Deus para ele? Anunciar a vinda de Jesus Cristo. Anunciar o Salvador. Então ele ia na frente, ele ia declarando: olha, arrependam-se. Arrependam-se. O interessante é que Mateus traz um relato sobre a vestimenta de João Batista. Ele não estava preocupado com a condição de vida. Ele estava e tinha uma única preocupação: viver os planos de Deus para a vida dele. Sabe, quando Jesus Cristo fala para mim e para você que nós temos que renunciar, pegar a nossa cruz e segui-lo, foi isso que João Batista fez. Ele viveu os planos de Deus e ponto final. Ele não queria saber se estava agradando a homens. Tanto é que quando os doutores da lei veio falar com ele, veio para ser batizado, ele foi muito claro. Chamou eles de raça de víboras, ou seja, vocês conhecem a Escritura Sagrada e vocês estão negando a Escritura Sagrada. Vocês compreendem a palavra de Deus e vocês não vivem a palavra de Deus. Raça de víboras, arrependei-vos do pecado de vocês. E ele ainda diz algo: prove primeiro que vocês arrependeram com frutos, ou seja, ações e atitudes diárias que vocês realmente estão vivendo os planos de Deus e obedecendo a palavra do Senhor. E ele ainda falou algo para eles que serve para nós hoje: não inventem desculpas. Como ele disse para os escribas e fariseus no Evangelho de Mateus capítulo 3.
Não inventem desculpas. Não adianta vocês dizerem ou declararem que são filhos de Abraão, porque Deus pode até levantar das pedras filhos de Abraão. Não inventem desculpas. Eu e você não podemos, como igreja, ficar inventando desculpas para não viver os planos de Deus. O assunto é sério. João Batista vem endireitando o caminho, falando de arrependimento. E ele estava ministrando arrependimento para quem conhecia as Escrituras Sagradas. Ele estava falando de arrependimento para homens e mulheres na época dele que tinham, ou seja, Deus como Senhor. Ele estava declarando arrependimento para pessoas que conheciam a promessa de Deus. Eu e você conhecemos a palavra. Eu e você conhecemos a promessa de Deus. Até quando vamos negá-las? Inventando desculpas. Falando que, não sei, está difícil. Não sei se suporto. Sabe? É interessante que o próprio Cristo Jesus diz que o meu e o teu falar tem que ser sim e não. O que vier além disso é procedência maligna. E eu lembro de Adão e Eva de novo. Era só falar assim, comi do fruto. Foi as desculpas. Os acréscimos de palavras nos faz pecar. Não é da parte de Deus. É maligno. Nós temos que parar de ficar, ou seja, diminuindo. Nós temos de parar de ficar encontrando situações para nunca tomar uma decisão. Ele disse para os escribas, ele disse para os saduceus, ele disse para os homens que conheciam a Escritura Sagrada: vocês estão vindo até mim, mas prove que vocês têm fruto de arrependimento. Aí ele diz aqui, ele diz aqui, sabe por quê? Porque o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Entende isso? João Batista estava dizendo: ei, Jesus Cristo está vindo. E ele vai cortar toda a árvore que não dão bons frutos. E aí eu quero dizer para mim e para você que Jesus Cristo já veio. Então esse era o plano de Deus para João Batista. Ele não se preocupou com o futuro dele. Interessante, né? Porque quem está na presença de Deus e vive os planos de Deus, ele não olha para o futuro, ele olha para o presente. Porque ele quer praticar agora. Porque sabe que só o agora dá fruto. Porque se ele não semear agora, ele não vai colher. Todo homem, toda mulher de Deus que tem compromisso com o reino de Deus, com o Evangelho, que tem Cristo Jesus como Senhor, entregou a vida para Cristo Jesus, ele não se preocupa com o futuro. Ele não vai se preocupar com o futuro. Ele vive o agora, ele sabe que se ele não semear, ele não colhe. Então João Batista está deixando muito claro: prova para mim agora que vocês se arrependeram. Com ações, com frutos. Prova para mim agora. Antes de se batizarem. Prova para mim agora que as ações de vocês são de arrependimento. Provam. E aí a hora que vocês provarem, vocês se tornarão filhos de Deus. E terão a promessa de Abraão sobre a vida de vocês. Está lá em Mateus capítulo 3. Provam, 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 provam agora. Provam. Ele deixou isso muito claro.
Eu vou ler o versículo 5 e 6 de novo. O povo de Jerusalém, de todo o Vale do Jordão e de toda a região da Judéia, saía ao deserto para ouvir João pregar. E quando eles confessavam os seus pecados, eram batizados no Rio Jordão. Entendeu? Tem que haver confissão. Tem que haver confissão. Não adianta. Porque essa era a palavra de promessa profética da parte de Deus para a vida, para os planos que Deus tinha para João Batista. Ele dizia: ouçam a voz que clama no deserto. Está em Isaías. Ele dizia: ouçam a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, endireite o caminho por onde Ele andará. Foi isso que João Batista fez. Viveu a palavra profética dos planos de Deus para a vida dele. E ele disse para aqueles que conheciam a palavra de Deus, os saduceus: está escrito, os fariseus, está escrito. Não deem desculpas para não viverem os planos de Deus para a vida de vocês. Não se apeguem na declaração de que vocês são filhos de Abraão. Provem para mim com frutos, com atitudes e ações, que vocês se arrependeram, que vocês aceitaram o reino de Deus e que vocês estão voltando para Ele. Sabe por quê? Porque virá um que é o machado, e ele vai ser posto sobre toda a raiz da árvore que não dá fruto. Entendeu? E esse machado tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. A minha e a tua vida eterna passa por Jesus Cristo. Ele é o machado, como disse João Batista. Ele é o machado. Ele é o machado do julgamento de Deus, que está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Bons frutos. O Senhor está esperando as nossas ações e atitudes. Eu tenho que compreender que Deus sempre será Deus. Sou eu que preciso dele. Entendeu? É eu que tenho que se tornar filho dele. Sabe por quê? Porque é como a parábola do filho pródigo. Ele construiu tudo. Ele fez tudo. Aliás, desde o ventre da nossa mãe, Ele nos chamou. Mas sempre, eu e você, preferimos o mundo, as ações erradas, as atitudes erradas, o julgamento, a condenação, a mentira, o ódio, a ira, a injustiça. Sabe? Eu tenho que fazer igual o filho pródigo, eu tenho que voltar. Eu tenho que reconhecer que Deus é meu Pai, meu Senhor. Ele é o meu Criador.
E se tenho algo, pertence a Ele. Nada do que eu faço, nada, posso oferecer a Ele, nada. 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 Somos tão falhos, somos tão limitados, somos tão pequenos. Eu acordei com as seguintes palavras do meu espírito. Na verdade, desde ontem, essas palavras têm falado muito no meu coração no culto de oração que teve ontem. Deus não espera de mim, de você, perfeição. Porque nós não podemos ser perfeitos. Se alguém é perfeito, é Deus. É um dos atributos de Deus. A perfeição absoluta. Ele é perfeito. Mas sabe o que Ele espera de mim, de você? Entrega, dedicação e excelência. E é sobre essas três coisas que João Batista está falando hoje. Entrega, dedicação e excelência. Entrega, confessando os pecados, abandonando os pecados. Dedicação. Frutos de arrependimento. Ações que mostram que nós queremos Cristo Jesus. E excelência. Entrega total. Fazer e viver um plano de Deus de toda nossa força, de todo o nosso ânimo. Ele mesmo diz que aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dele. A palavra do Senhor mesmo declara: aquilo que vier às nossas mãos, façamos de toda a nossa força. Excelência. Entrega, dedicação e excelência. João Batista fez isso. João Batista fez isso. Entrega, dedicação e excelência. João Batista fez isso. E por isso que o ministério dele prosperou. E por isso que a vida dele nessa terra, até hoje, serve como testemunho. Sabe por quê? Porque ele deixou o fruto. Entendeu? Fruto é o que ele cobra daqueles que foram até ele. Mostra para mim que vocês tiveram frutos de arrependimento. Mostra para mim que vocês estão se entregando de todo o coração. Mostra para mim que vocês estão dedicados a viver, a ser o sal e a luz nessa terra. Mostra para mim que vocês vão fazer com excelência. Não é perfeição. Há uma grande diferença entre perfeição e excelência. Há uma grande diferença. E eu e você, como seres humanos, não podemos fazer nada perfeito. Mas podemos fazer tudo com excelência. Para você entender o que é excelência, eu vou citar um versículo bíblico que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro para mim e para você. Aonde que está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Isso é excelência. Quem faz com excelência, faz porque ama. Quem faz com excelência, não espera resultado. Entendeu? Ele semeia. Ele tem certeza que o fruto virá. Todo homem, toda mulher de Deus, todo aquele que quer ter uma vida cristã, ele não pensa no futuro. Ele vive o hoje. Ele vive o presente,
Sabe por quê? Porque é o presente que se semeia. Foi isso que João Batista viveu, o presente. Ele não se preocupou se iam odiar ele, ele não se preocupou se a cabeça dele ia ser entregue numa bandeja, que ele ia ser decapitado. Ele só se preocupou em viver os planos proféticos de Deus para a vida dele. Uma voz que clamou no deserto, que endireitou os caminhos para o Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. O assunto é sério, tá? E é justamente antes de dormir. O assunto é sério. Pode ter certeza disso. O assunto é sério. É de vida eterna. Temos que parar, sabe do quê? De inventar desculpas. Pois onde estiver as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Onde estiver a sua riqueza, lá estará também o seu coração. Isso é excelência. Excelência é isso, tá? Não busque perfeição. Você e eu não podemos ser perfeitos. Só tem um que é perfeito eternamente. É o nosso Senhor. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tanto é que toda a obra que ele fez tem vida até hoje. É perfeita até hoje. Você nunca viu o sol falhar. Nunca viu. Nunca viu. Você nunca viu o dia não vir, a noite não aparecer. Você nunca viu o mar não respeitar o seu limite. Você nunca viu uma nuvem quando se ajuntar não chover. Você nunca viu não chover sem nuvem. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Mas eu e você temos que ter excelência na presença do nosso Senhor. Amém? Que bom! Chegamos mais um final do assunto é sério antes de dormir. E eu creio que se assim o Senhor permitir, amanhã teremos mais. Se assim esse Senhor nos permitir. Então fica aí. Fica aí. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Escreve aí, Marlene. Eu tô aqui fazendo assim para Marlene, assim, ó. Dando sinal para ela. Escreve, Marlene. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Do 1 ao... Se eu não me engano, ao 9, né? Nós fomos. Ou 10. Glória a Deus por isso. Tá bom? Vai ficar aí. Depois leiam. Tá? Depois leiam. Do 1 ao 9. Depois leiam aí. Porque Deus é maravilhoso. Foi isso que João Batista viveu. Foi dedicado. Foi excelente no que fez. E viveu o presente, tá? Não adianta pensar no futuro. No futuro não se semeia. Se semeia agora. Se semeia agora. No presente. Semeia agora. Agora. Aproveita agora e já começa a semear. Através da tua oração. Através de uma decisão. Através de uma atitude. Através de uma ação. Em Cristo Jesus. E você vai ver como tudo vai começar a ser diferente. Diferente. Ele é assim, ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Eu e você nos surpreendemos. Porque
Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E o que rege tudo isso é o amor que Ele teve por nós. Entendeu? Por isso que Ele nos surpreende.